Então a gente percebe que, em primeiro lugar, o texto parece estar indo na direção para nos dizer que não é que existe um grupo especial dentro da igreja, mas que toda a igreja recebeu esses dons e essas graças de Cristo. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 601. Eu sou o Rodrigo Bibo e será que é pastor mestre? Porque senão eu me sinto mais mestre. Pastor tem um pouco de dificuldade. Eu sou Guilherme Nunes e eu acredito em mulheres pastoras. Caramba, tu já começa assim um episódio. Pessoal, calma. Esse podcast não é uma defesa do pastorado feminino. Se você já... não, nada a ver, já começa... Calma, não é. Talvez seja, enfim, fica aí. Galera, que alegria, estamos aqui com Guilherme Nunes. Guilherme Nunes, esse grande intérprete das escrituras. Pô, valeu por ter aceito o convite, Nunes. Tamo junto, mano. Que isso, prazer é meu, uma honra demais estar aqui. Muito obrigado, Bibo. Pra mim, tá no BTcast, tá aqui falando com esse público maravilhoso, é sempre uma alegria. E muito obrigado você que nos escuta por estar ouvindo esse podcast nesse dia, deixar a gente entrar um pouquinho aí no seu dia, nos seus afazeres. E é isso, espero que sua vida seja edificada hoje. Sim, é o que a gente espera e com certeza seremos, porque é um tema bacana. Eu sei que o Nunes já fez uma entrada ali provocativa, mas galera, vocês vão entender, tá bom? Então assim, dá uma desarmada aí, você que já ficou, e calma rapaz, calma, ouve o podcast, fica aqui com a gente, você vai ouvir. Você precisa concordar? Claro que não, mas ouve os argumentos. E você que tem dúvidas sobre os chamados dons ministeriais, e aí? Toda igreja tem que ter os 5 ministérios? A gente chama de ministérios, são dons ministeriais? O que o pessoal quer dizer com isso quando usa essa nomenclatura? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre dons espirituais e com uma ênfase aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, tá bom? Mas antes, é claro, os nossos recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: estou concorrendo ao prêmio IBEST de Videocast. Não sei por que estou nessa categoria, mas estou. E se você gosta do nosso trabalho, tem o link aqui na descrição para você votar no Bibotalk em Videocast. Lembrando que você pode votar todos os dias. Eu sei, é meio chato, hein, galera? Eu confesso que às vezes eu fico lá no Instagram pedindo pra galera votar, mas acho meio chato. Mas, gente, se a gente ficar no top 20, é legal pra nossa marca, né? O Bibotalk é uma marca e às vezes pra gente conseguir algum patrocínio e tal, é legal a gente tá aí no prêmio IBEST, no top 20, porque tem gente muito gigante concorrendo lá. E esse pessoal nem tá pedindo voto ainda. Então ele já tá pedindo aqui pra criar uma ilusão, mas de repente você curte, né, estar com a gente aí no top 20, votando todos os dias no prêmio IBEST. No link que você encontra aqui em bibotalk.com e também no YouTube, BTcast 601, você já vai direto para votar em mim, beleza? Então, assim, se quiser ajudar a gente aí no IBEST, vote, o link tá aqui na descrição deste BTcast 601. Quero aproveitar também os recados paroquiais para dizer que o Dia das Mães está se aproximando, sim, é nessa semana, e você pode dar uma insider para sua mãe ou para a mãe dos seus filhos, ou para aquela pessoa que você considera uma mãe, tá bom, gente? O link da Insider está aqui também na descrição e usando o cupom Bibotalk, você tem 15% de desconto comprando na Insider, fora que você ajuda aqui o nosso programa a continuar produzindo conteúdo teológico há mais de 14 anos aqui na internet, produzindo conteúdo. São mais de 600 episódios de podcast de Bíblia e Teologia gratuitos aqui para você. Então, é importante nós termos esses patrocínios aí, e se você comprar na Insider e utilizar o nosso cupom Bibotalk, além de ter 15% de desconto, você nos ajuda a fazer moral com os patrocinadores. Galera, teremos um BTD em Belém do Pará. Se liga, BTD em Belém do Pará no dia 7 de junho. Fé em meio à crise. Eu, Cacau Marques e Vitor Fontana falando sobre esse tema no BTD que vai acontecer lá em Belém do Pará. Se você é de Belém do Pará ou da região, vem no link aqui que tá na descrição, garanta a sua vaga neste BTD. Vai ser um encontro incrível da turma do Bibotalk e eu espero vocês.
tá bom? E galera, o último recado desse recado paroquial é que se você quer estudar teologia com a turma do Bibotalk, nós estamos com a turma aberta. A turma 04 vai abrir em breve e você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá você vai ganhar um e-book show de bola, eu e Cacau Marques falando sobre teologia e comunhão. Você vai ganhar um e-book que tá na descrição do grupo, não precisa fazer mais nada. Entrou no grupo, foi na descrição, pega o seu e-book lá gratuitamente. E lá nós vamos colocar uma promoção incrível e vamos abrir a turma 04. Então você pensou em estudar teologia e quer estudar teologia com o jeito Bibotalk? Inclusive Guilherme Nunes é um de nossos professores, tá bom? Você vai ouvir um podcast com ele agora, sensacional, e aí você já pode, eu quero ter mais aula sobre isso, vem estudar na Escola Bibotalk de Teologia, é só entrar no grupo que o link também está aqui na descrição, beleza? Deus abençoe vocês, simbora. Esse podcast tá incrível. Muito bem, Gui, vamos lá. O tema hoje aqui é o Efésios, a lista de dons que Paulo tem em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, tô lendo aqui na NVI, que diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, temos aqui uma lista de dons. É uma lista de dons? Eu já quero começar aqui perguntando se isso aqui é uma lista de dons, a gente pode qualificar dessa maneira. Então acho que a primeira pergunta pra gente começar é isso. É uma lista de dons, a gente pode colocar dessa forma? Bom, a primeira coisa é que existe uma discussão dentro do próprio continuismo dentro disso. São aquelas pessoas que creem na continuidade dos dons. Existem os cessacionistas e os continuistas. Os cessacionistas, eles acreditam que alguns dons cessaram. São os dons de curas e os dons de revelação. De revelação, apostolado, profético, línguas, que também, segundo eles, eram de revelação. Então, eles acreditam que esses dons revelacionais cessaram e que os dons de milagres e curas também cessaram, mas não todos os dons. Esses são os cessacionistas. Nós temos os continuistas que acreditam que todos os dons continuam hoje. Só que dentro desse continuismo, nós temos visões variadas. Dentre elas, diz respeito a esse próprio versículo. Basicamente, existe aí duas perspectivas. Uma que, historicamente, ela ficou bastante conhecida por conta de um movimento mais restauracionista dentro do continuismo, ali por volta, se eu não me engano, de 47, por ali, 1947. Vários movimentos de restauracionismo da igreja primitiva. Eu acho até que a gente deve ter um podcast por aqui sobre restauracionismo, não é? Temos. Então, dentro daquilo que aconteceu, que estava acontecendo ali, dentro do continuismo, e de movimentos como da chuva seródia e outros, começou-se a enfatizar um movimento chamado de movimento de restauração dos 5 ministérios. Obviamente que não foi uma ala só do continuismo que fez isso, foram várias. E dentro dessa restauração dos 5 ministérios, a base era esse versículo. E para eles, aqui, a gente não tem apenas uma lista de dons normais, uma lista de dons gerais. Nós temos pessoas que são dons, pessoas que elas foram ali separadas de dentro da igreja para exercerem um desses 5 ministérios que Paulo lista aqui. Então, para uns, o que nós temos aqui, na verdade, não são dons em gerais. Obviamente que são dons, mas aqui a ênfase é mais ainda do que um mero dom. Aqui a ênfase é de pessoas que possuem um certo ofício, uma certa autoridade no exercício do seu dom acima dos outros da congregação. Então aqui eu tenho 5 ou 4, depende aí de quem defende o continuismo, já a gente pode ver isso, mas o grande ponto, segundo a primeira perspectiva, é que aqui Deus deu à igreja 5 ministérios que eles atuam junto com as suas funções e autoridade para assim ajudar a igreja, equipar a igreja, fazer com que a igreja cresça e etc. E aí, o resultado dentro do continuismo é bastante variado, tanto para o bem como para o mal. Em alguns movimentos continuistas, isso funcionou muito bem. Olha, precisamos de pessoas para nos ajudar, por exemplo, a saber como lidar com profecia. Mas quem que vai fazer isso? Os profetas. Deus deu o profeta para a igreja, não só o dom, mas um ministério profético para que ele nos ajude a saber lidar com a profecia. Outros,
Mas como é que a gente vai lidar com o apostolado, com as igrejas? Deus nos deu um apóstolo aqui para poder nos ajudar e ensinar, nos aperfeiçoar, ou seja, nos fazer crescer cada vez mais. Só que o resultado, por outro lado, foi também terrível, que foi a ideia de santificação de certas pessoas. O apóstolo tal, o profeta tal, ele não é só usado com o dom profético, por exemplo. Que aí tá a diferença assim. Ele não é só usado no dom de ensino, ele é o mestre, ele é o apóstolo, ele é o ungido do Senhor. É tanto que em alguns movimentos carismáticos, não quero entrar aqui nesse ponto tão polêmico, mas até uma espécie de, eu vou colocar assim, bastante polêmico, extrema unção deram a alguns apóstolos e profetas que morreram. Eles morriam e eles de alguma forma eram quase que canonizados em algumas esferas dentro do movimento. Entendo, ali logo pós-guerra. Então, resumindo, essa é uma perspectiva que acredita... Ô Nunes, vamos lá, desculpa te interromper, mas só para eu entender essa perspectiva, porque ela parece, né, eu vou aqui tentar me colocar como um advogado dessa perspectiva. Porque numa leitura, assim, simples do texto, que é a leitura que 99% da igreja faz, é uma leitura única do texto e tal. Até eu estava conversando com um amigo meu agora, e ele, né, frequenta uma igreja em que, assim, e tem um povo, né, não quero falar, né, aqui a etnia e tal, uma etnia que ocupa bastante espaço dentro da igreja dele e tal, e ele falando, assim, que é um povo muito bom de Bíblia, assim, eles decoram a Bíblia, né, tipo assim, a tradição deles é isso, eles leem só a Bíblia, mas, consequentemente, eles leem só a Bíblia. Entende? Tipo assim, então eles não leem comentário, eles não estudam a ideia. Tipo assim, a ideia de contexto não faz muito parte da tradição deles, assim. Tanto que agora tem sido o trabalho deles lá na comunidade. Então, esse texto aqui está dentro de um contexto e por isso que a gente deveria ler dessa maneira e tal. Porque numa leitura simples, olha só, o contexto aqui desse texto está dizendo que, né, Deus está ali fazendo algumas coisas, certo? Aí está falando de unidade e tal, aquela coisa toda. Aí Paulo fala pra gente se esforçar, que há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo. Então Paulo está trabalhando aí alguns conceitos para unificar a igreja, para falar da igreja, da família de Deus. Aí ele diz o seguinte, olha, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aí, ou seja, ele, né, aquele que, Jesus Cristo no caso, ele designou alguns para apóstolos, outros. E aí ele elenca então, né, esses ministérios na igreja. E na leitura do texto, parece mesmo que desse povo de Deus, dessa família de Deus, Deus separa alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, né, pastores, mestres ou pastores e mestres. E aí o 12 dá aquele tchan, né? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E aí até que todos alcancemos a unidade da fé total. Então o texto, numa leitura simples, ele parece indicar que há indivíduos realmente especiais, entendeu? Há indivíduos que Deus separa. Como é que tu lida com isso? Porque essa compreensão, ela não é, assim, num primeiro momento, ela não parece absurda. Porque não, tá dizendo aqui, ó, já disse que ele designou alguns, ele separou alguns. Perfeito, perfeito. Tudo tem a ver como a gente entende o texto do verso 11 a partir do que a gente chama de frases preposicionais, que são esses, o verso 12, aliás, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando ele usa essas três, por exemplo, o verso 12 poderia ser traduzido como para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Como é que eu vejo isso aqui? Eu vejo que Paulo está fazendo um paralelo, falando três coisas. E tudo a mesma coisa, só que por outras palavras. E o que ele está dizendo para a gente é simplesmente que Deus separou e deu alguns dons e distribui esses dons, dentre eles apóstolos, profetas, para aperfeiçoamento da igreja. Ele não está dizendo que ele separou simplesmente alguém dentro da igreja para ser superior a ela ou ensinar a ela, mas ele te tira de dentro da igreja pessoas para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à plena unidade da fé. E aí, se a gente volta um pouquinho, no verso 7, que é onde o parágrafo inicia, começa assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, no verso 7, a gente vê Paulo argumentando para essa graça, ou esses dons, ou essa charis, sendo concedida a cada um. Perceba que ele não fala nem... Ele poderia até usar geralzão, mas ele fala a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. Depois disso,
ele vai no verso 9 e diz, ora, esse que subiu, desceu e tal, e deu dons. Então a gente percebe que, em primeiro lugar, o texto parece estar indo na direção para nos dizer que não é que existe um grupo especial dentro da igreja, mas que toda a igreja recebeu esses dons e essas graças de Cristo. Dito isso, quando a gente vai descendo mais, a gente chega no 11, chega nas frases que eu falei, para a plenitude, para a perfeição. E aí, como é que eu vejo isso aqui? Eu vejo o seguinte, que quando no verso 12, ele começa falando para a perfeição dos santos, e aqui é um ponto importante, eu vou tentar dar a nuance com clareza. Tá, ele deu esses dons para a perfeição dos santos. O próximo, eu não acho que ele está falando uma outra coisa, eu acho que ele agora está dizendo só o que é essa perfeição, que é o quê? Para o desempenho do serviço. Que serviço aqui é a palavra ministério. Uhum. Então, o que ele está dizendo? Que Deus deu esses dons para que todos os santos sejam aperfeiçoados, para que todos desenvolvam ou desempenhem os seus serviços, os seus ministérios, os outros dons. Uhum. Então, Paulo está pegando aqui um exemplo de alguns dons e dizendo, Deus deu esses dons para ajudar os outros dons, enquanto os outros dons ajudam outros dons. Ele não está separando alguém dentro da igreja ou um grupo específico de ministério. Uma classe, né? Não tem uma classe super dotada, super espiritual. Isso. E tal. Porque, de fato, é o caminho que a gente vê a galera fazendo, né? E, assim, bem comum. Ou seja, se cria uma classe de super crentes, se cria uma... É assim, de fato, o líder tem autoridade, né? Paulo vai falar da autoridade do líder na congregação, né? Existe uma autoridade que é dada à liderança da igreja. Mas aí que tá. Essa autoridade, ela não é uma autoridade para mandar nos outros, né, em nome de Deus, né, mas é uma autoridade que Deus deu para essa pessoa pregar a palavra dele, né, essa pessoa é autorizada a pregar a palavra dele, a defender o rebanho, de análise. Só que isso que é o legal, né, isso não torna a pessoa melhor, mais espiritual, mais digna. Não, ela tá ali justamente para que os outros dons floresçam. Que acho que é a perspectiva que você está falando, trazendo aqui, né? Então, o objetivo do apóstolo não é ser obedecido de forma incondicional. Pelo contrário, né? O apostolado, então, neotestamentário, é uma ferramenta de Deus para o florescimento dos dons, para que todos, inclusive o apóstolo, amadureça e seja parecido com Cristo. Isso, de um lado, se alguém deseja pegar esses 5 cargos aqui e dar autoridade a eles de uma forma maior dentro da igreja, eu já entendo que aqui Paulo está apenas destacando que esses dons, e aí ele pega alguns dons aqui. Ele poderia ter pego, por exemplo, o dom de oferta, o dom de línguas, mas ele pegou esses dons específicos nessa carta para dar esse exemplo de como um ajuda o outro, de como um serve ao outro, e de como todos fazem com que a igreja chegue a essa plenitude de Cristo. Pode observar, Paulo em 1 Coríntios, ele não cita todos os dons. A meu ver, ele parece citar apenas uma lista ali limitada, só para tratar algumas coisas que precisavam ser tratadas. Da mesma forma aqui, Paulo pega 5 dons, e se eu não me engano, F.F. Bruce, o comentário dele de 82, ele vai dizer que Paulo pega 5 dons, e por que esses 5 dons? Porque ele acredita que tinha a ver com o problema de falso ensino dentro da igreja de Corinto, que Paulo está dizendo, olha como esses dons são importantes, mas eles são importantes para a edificação de toda a igreja, não é só para alguém que tem esse dom, ou seja usado nesse dom, seja destaque, não, é para que a igreja cresça, é para que chegue à unidade, é para que ela chegue a maturidade. E aí, vale a pena lembrar que mesmo alguns carismáticos que acreditam nos 5 ministérios, eles acreditam de forma saudável. Eles entendem que eles estão ali para servir, eles entendem que eles estão ali dentro da igreja e na convicção deles, eles acreditam que eles têm autoridade dentro da igreja, não só uma função, mas também um cargo de autoridade, profeta, de apóstolo, de mestre e tal. Só que eles fazem isso ainda em termos de humildade, e eles sabem que eles estão ali para servir a igreja. E existem os extremos. Os extremos são aqueles que querem fazer com que certas pessoas sejam ungidos, e aí tem essa autoridade descabida dentro da igreja. Minha perspectiva, ela vai mais com os sandstorms, ela vai mais com outros, que acredita que aqui Paulo está apenas pegando alguns dons como exemplo para mostrar como esses dons foram dados para que toda a igreja chegue à plenitude, não porque existe uma classe especial. É basicamente isso aqui. Agora, só um ponto aqui para a gente poder ir para um próximo.
A perspectiva que entende que existem 5 ministérios aqui, ela vai dizer que cada frase dessa, por exemplo, aqui, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus separou pessoas para o aperfeiçoamento dos santos. Deus separou pessoas para o desempenho dos ministérios. Ou seja, essas pessoas, esses 5 ministérios vão desempenhar o seu ministério. E Deus separou essas 5 pessoas para a edificação do corpo de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que esse para o desempenho, para a edificação, Paulo está focando nessas 5 pessoas. Eu estou dizendo que Paulo está focando em toda a igreja, ele dizendo, Deus deu para a igreja esses dons e a própria igreja, ela é alimentada para o seu aperfeiçoamento, para que os santos desempenhem o seu ministério, não são só os 5, é todos os santos, para a edificação do corpo, ou seja, todo o corpo. Então, enquanto alguns pegam esse para aperfeiçoamento e para o desempenho como sendo somente a função desses 5 ministérios, eu entendo que Paulo está dizendo, na verdade, que ele deu esses dons para o desempenho do serviço de todos, ministério de todos, para a edificação de todos. Então, é basicamente isso, né? É até um jeito de Paulo escrever, ou do judeu em si escrever, né? Você cita algumas partes, mas para se referir ao todo, né? Então, por exemplo, você tem no Antigo Testamento, às vezes ele quer falar de todo Israel, mas cita só Efraim, que era a maior tribo. Isso. Então tem um pouco esse jeito também do judeu escrever, que é citando algumas partes para se referir ao todo. Ou até quando o próprio Paulo escreve, né? Corpo, alma e espírito. Não quer dizer que ele esteja dividindo o ser humano em corpo, alma e espírito, mas ele está citando partes para se referir ao todo. Então é um jeito também de escrever. Faz muito sentido. Porque de fato, assim, se eu entendo que Deus separa pessoas e eleva elas a uma categoria diferente de corpo de Cristo, família de Deus, parece que isso destoa de toda a teologia do Novo Testamento, né? Ao ponto de que o pessoal até brinca, vocês falarem de pastora, mas não tem pastora na Bíblia. Cara, não tem nem pastor na Bíblia. Se a gente for começar a discussão assim, não tem nem pastor, né? E é por isso, então, Gui, até entrando um pouquinho nesse assunto, que tu fez a tua abertura, né? Eu acredito em mulheres pastoras. Nesse sentido de alguém, ou seja, do sexo feminino, que é dinamizada com esse dom do pastoreio. É nesse sentido? Então, eu imagino que seja, mas eu queria então que tu explicasse um pouquinho para nós, então, o que seriam esses dons que Deus manifesta à igreja. E você, como um continuista, entende que eles acontecem nos dias de hoje também. Então, como é que você entende esses dons e a manifestação deles nos dias de hoje? Perfeito. Acho que a gente pode começar aqui pelo ministério apostólico, ou o dom de apóstolo. Eu acredito, obviamente, que Deus, quando separa os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, ele dá a esses apóstolos um tipo de função de autoridade que foi unicamente somente para eles. Então a Bíblia vai trabalhar de várias formas a palavra apostoléu somente para os apóstolos como eles tinham algo de enviado especial só para eles. Beleza. Agora, eu entendo que dizer que Deus separou de forma especial alguns apóstolos não significa que o dom de apostolado ele cessou de forma total. Ou seja, dizer que os 12 tinham uma função a mais não significa que essa função tendo acabado junto com esses 12 apóstolos, todo o dom de apostolado cessou. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele vai utilizar a palavra apóstolo para outras pessoas. E aí vem uma questão, às vezes, de querer traduzir como o enviado, isso, aquilo outro. Não, o apóstolo é o enviado, apóstolo é aquilo outro. Só que acaba que a gente fica numa espécie de escolha meio arbitrária. Eu não acredito nos 12, então a tradução aí só pode ser enviado, só pode ser o enviado e não apóstolo. Tá, mas é porque você está colocando a sua teologia um pouco antes. Existe um pressuposto muito claro e é bom deixar claro. Eu posso dizer, portanto, não, mas ali tem que ser traduzido como apóstolo. Aí você vai dizer o que para mim? Geralmente dizem, né, na internet. Mas é porque você crê em apostolado. Claro que eu estou dizendo isso porque eu creio em apostolado, é meu pressuposto. E o seu vai ser porque você não crê. Ou seja, o que é fato é que Paulo chama Timóteo de apóstolo e Paulo vai listar o próprio Barnabé também é chamado de apóstolo. Em outras palavras, o dom de apostolado parecia estar ali na igreja primitiva. Quando em Apocalipse Deus vai escrever à igreja de Efésio, ele diz: eu tenho, porém, a favor de ti que você
colocou à prova, que você testou os falsos apóstolos. Para que a igreja de Éfeso, já ali no ano 90, por que eles colocariam em teste? Não bastava só rejeitar? Ora, se não é os 12, é porque é falso. Mas não. O texto diz que eles colocaram à prova. Ou seja, existia uma categoria de dom apostólico ocorrendo ali dentro do Novo Testamento. Nesse sentido, obviamente que aquilo que estava acontecendo dentro do Novo Testamento, ali com os apóstolos, os 12 já tinham passado. A autoridade que os 12 tinham não continuou. Para resumir, a função dos 12 era específica, mas não significa que o dom como um todo acabou. Agora, o que significa esse dom? E aí agora a gente começa, que é o grande debate, mas eu vou dizer para você, de forma muito simples. E talvez, eu estou junto com o Bibo nessa, que eu já vi ele responder assim. Eu acredito que o que a gente chama de missionário tem muito a ver com o que a Bíblia chama de apóstolo. Boa. E aqui vem muito também do que eu observo na própria igreja primitiva. A gente observa que existia um grupo, um número de apóstolos muito presente em Jerusalém. A gente não vê esse grupo de apóstolos tão presente em outros lugares ali da igreja primitiva. A gente vê muito presente em Jerusalém. Talvez por conta de ser a cidade mais central, talvez porque eles precisavam resolver muita coisa por ali. Talvez por causa da escatologia da época. Perfeito. É verdade. Boa. E o que a gente percebe é que um pouco mais tardio em Atos, eles não permanecem mais em Jerusalém. Eles vão. Apóstolo no Novo Testamento nunca está parado. Ele nunca é dono de uma igreja. Ele está sempre indo e expandindo. Ele está sempre indo em outra igreja para ajudar essa igreja a se tornar também um meio pelo qual o reino, a igreja crescia. Então, ao passo que o apóstolo ele tinha essa função missionária, Paulo doido para ir para a Espanha em Romanos ali é uma coisa. A última viagem missionária de Paulo em Atos, né? Para onde ele foi? A gente não sabe, mas ele estava indo para algum canto. Em outras palavras, para mim, o apóstolo é esse missionário que não só planta igrejas em lugares que não têm ou difíceis, mas ajuda também outras igrejas a ter esse mesmo papel de... Eu vou usar a multiplicação com muito cuidado aqui. Que às vezes, né? Mas tinha essa função. Alguns continuistas entendem que o apóstolo é aquele que é o originador de movimentos, como John Wesley às vezes é chamado, às vezes, de apóstolo. E aí eu já entendo que são aplicações que o continuismo quer fazer, mas eu prefiro ficar aqui na minha ignorância. Mas deu para ficar claro, talvez, assim, essa ideia, né, de missionário. A gente não precisa ter medo. A nossa ressalva, que eu imagino que seja a do Gui também, é isso. Eu acho que na fala dele até ficou implícito isso, mas para ficar agora bem explícito, de fato, eu tenho um pouco de preconceito teológico, se é que existe essa palavra. Existe. Inclusive, já sofri bastante. Mas, assim, quando eu ouço falar assim, porque o apóstolo tal, me dá uma travada, entende? Me dá uma travada. Eu já fui pregar em igreja que tem apóstolo, e no fundo era um cara muito querido, que nitidamente eu percebi que é alguém que pertence a uma tradição que tem essa tradição, entendeu? Então o cara... Sim. Porque no fundo o cara não age como um apóstolo, como a gente vê por aí, né? Eu tenho um pouco de medo, assim, porque a gente vem, né, ultimamente, nos últimos anos, graças a Deus, os abusos e desafetos e toda a ruindade, né, que líderes espirituais têm causado no meio do povo de Deus tem vindo à tona. Cada vez mais está se escrevendo, está se denunciando, né, contra falsos mestres, profetas, apóstolos, né? Ou seja, o abuso na igreja está sendo cada vez mais documentado. Isso é triste, né, porque a gente vê as vísceras da igreja vindo para fora e tal. O saneamento básico da igreja é realmente uma igreja sem saneamento básico, está tudo aí aberto, né, e a gente está vendo um pouco disso. Mas, então... E geralmente tá ligado a isso, né? Pessoas com esses títulos super poderosos e tal. Então você vê hoje na internet, né? O profeta tal. Então eu tenho um pouco, assim, de receio, né? Porque vamos receber o profeta tal. E eu sou um continuista, né? Mas o apóstolo tal, enfim. E aí tu percebe que, cara, tem uma pompa que é carregada junto com esse título, entende? E é incrível que você vai ver, e eu acho que uma coisa que depõe muito, Gui, queria até que tu avaliasse esse meu argumento, mas uma coisa que pra mim depõe muito contra o uso desses títulos é que você não vai ver esses títulos sendo empregado na igreja primitiva. Perfeito. Você vai ver os irmãos, os colaboradores. Então talvez, quem sabe até Evódia, Sintique,
fossem apóstolas. Calma, gente, eu tô dizendo nesse sentido. Fossem, né, Paulo talvez quisesse preparar Evode e Sintique para elas irem para outro lugar. Olha, vocês são boas aqui, vocês são, Paulo aí chama de colaboradoras do evangelho, né? Não sei, talvez elas fossem profetas, né, já que isso inclusive é registrado na Bíblia, né, mulheres poderiam profetizar e tal. Então assim, sabe? Então você não vê pessoas utilizando esse título. E os 12, né, e mais Paulo tem esse título por uma questão óbvia, do novo povo de Deus que Jesus está fazendo, a correspondência com as tribos de Israel e tal. Isso porque, gente, tem até uma discussão, né? Eu até defendo essa ideia de que existiam outros apóstolos, sabe? Eu fico mesmo com a pesquisa que diz que Júnia era, inclusive, uma apóstola, sabe? E, gente, isso aqui não é loucura de feminista, não, de esquerdista, progressista, tá? Tem coisa séria na academia sendo discutida em relação a isso. Então, assim, sabe? Mas beleza, vamos ficar no tradicional? Tá, vamos ficar no tradicional aqui. 12 mais 1. Beleza, os 12 Paulo. Vamos ficar no tradicional aqui. Paulo tá falando que Deus deu apóstolos. E eu não penso que Paulo tá falando aqui dos 12 mais ele. Não, é pra igreja, né? É pra igreja, é pra orientar a igreja, sabe? Que ali na igreja de Éfeso, Deus vai levantar pessoas assim, vai dar pessoas assim, sabe? Eu entendo que um dos problemas que esse movimento apostólico tem é que ele coloca muitos apóstolos como sendo dono ou tendo um tipo de superioridade a todos os outros dons e a todas as outras pessoas em termos de espiritualidade. É como se ele fosse o dono da igreja. E é bom deixar claro que se Paulo fosse dono da igreja, ele não teria tido tanto problema com Corinto. Na carta de 2 Coríntios a gente vê um Paulo completamente arranhado. A gente percebe que a relação dele com os coríntios está de um jeito que a igreja está rejeitando ele. Então, Paulo não se coloca como eu sou apóstolo, me obedeço, fui eu que fiz essa igreja. Ele não faz isso. Então, muitas vezes hoje o movimento apostólico ele tem essa tendência de achar que o apóstolo é dono da igreja. Ser apóstolo significa a maior figura dentro da igreja. Enquanto no Novo Testamento, o apóstolo nem dentro da igreja está, ele está fora plantando a igreja. Né? Ai, cara, a gente tá rindo, mas dá medo. Não, porque, quer ver outra coisa que você já deve ter ouvido também, Gui? Não é porque o apóstolo tem a visão. Ele teve a visão. E, cara, gente, assim, ó, galera, vamos lá, não vamos generalizar? Beleza, não vamos generalizar. Mas se arrepie, tá? Tenha frios e calafrios, tá bom? Que a sua espinha e o seu estômago pese quando você ouvir de um homem ou de uma mulher que Deus deu a visão a ele. E por isso você deve segui-lo e obedecê-lo. Gente, com muito temor aqui, tá bom? Com muito temor, assim, e o mais pastoral que eu consigo ser. Olha, no mínimo, levanta uma bandeira vermelha aí, um sinal amarelo. Tá? Levanta as anteninhas da atenção, porque isso é perigoso, e eu não vejo, e eu acredito que o Gui também não, o Gui acabou de falar, gente, sabe? Apóstolo no Novo Testamento não era dono de igreja, não era ele que tinha a visão estava o quê? Na multidão dos conselhos dos irmãos, entendeu? Na sabedoria que é derramada à igreja, na sabedoria que vem do alto e é dada à igreja. Um abraço pro Tiago que escreveu sobre isso, entende? Então assim, galera, ele tem a visão, ela tem a visão. Cuidado, gente. Cuidado, porque muitos abusos, sabe? Muitos devaneios, muita vida perdida, muita religiosidade construída vem de gente que diz que tem uma visão de Deus, sabe? Não existe isso, galera. Não existe, tá? Não existe especiais no Novo Testamento. É o povo de Deus. E no meio do povo de Deus, ele separa alguns para liderança, mas para edificação de todo mundo. E detalhe, e só tem um pastor no Novo Testamento, gente, é Jesus. O resto é tudo ovelha, tá? O resto o quê? São os irmãos, os colaboradores. Ah, mas tem os presbíteros. Sim, são presbíteros. Então estão lá os anciãos, enfim, né? A Bíblia não é contra a liderança, mas ela não fica intitulando essas pessoas assim, sabe? Não, é o presbítero, tem ali o presbítero e tal, mas é isso, ele tá ali para servir, ele não é dono da igreja, entende? E eles se submetem uns aos outros, é a máxima de Jesus, é o que Paulo reproduz, é a submissão uns aos outros, entendeu? E aí o que acontece? A gente delega poderes, autoridades de forma não bíblica a indivíduos, e quando a gente percebe, a gente está sendo enganado e levado por engano. E interessante que o objetivo dos dons é completamente diferente, né? Ou seja, a gente tem justamente toda essa diversidade de dons na igreja para que a gente cresça e não seja levado mais como crianças de um lado para o outro, né? Nem pelas ondas, nem jogados de lá para cá e tal, por todo o vento de doutrina. Ou seja, o vento de doutrina é justamente quando uma pessoa diz que
que têm a revelação, entende? Exato. É isso que é perigoso, quando alguém tem a visão, alguém tem a revelação. Não, a pluralidade e a diversidade de dons que Deus dá à igreja é justamente para isso, para que não tenha uma pessoa que diz, olha, ouça que eu sou o apóstolo. Não, olha que eu sou o profeta. Nada disso, irmão. Nada disso. Ah, você é profeta? Legal. Manda aí a profecia, quero julgar, porque a Bíblia manda eu julgar, entendeu? Eu tenho o mesmo espírito. Entende? Cara, que é isso, gente. Fica só esse alerta. Essa parte de alguém tem a visão e tal, fala muito do nosso próximo dom aqui, que é o de profeta. Boa, isso. Isso que você falou por último é muito importante. Qualquer profecia no Novo Testamento, ela deve ser julgada, ela deve ser colocada à prova, ela deve ser analisada, o que vem do homem, o que vem de Deus, se aquilo que está sendo dito já é a interpretação do profeta ou realmente é o que ele está querendo dizer. Em outras palavras, alguém dá uma profecia e exigir de você que você a obedeça sem nenhum tipo de análise, de julgamento, querendo que você receba como palavra de Deus, isso tá errado. Isso precisa ser corrigido. E desde muito cedo eu aprendi e aí é uma crítica para dentro do movimento carismático. A gente teria evitado muito escândalo, e eu sei que isso é bem sério, mas a gente teria evitado muito escândalo se a gente tivesse julgado mais as profecias que o nosso próprio movimento ele dá. Então, dentro de igrejas que trabalham no pentecostalismo também, o que permite meninice, geralmente, é a falta do julgamento daquela profecia. Porque na medida em que existe um exercício de julgamento dentro da profecia, dentro da comunidade, as pessoas vão ter mais temor. Porque não vão sair querendo só dizer por dizer. Na igreja do C.J. Mahoney, na igreja dele, bem antigamente, ele diz, né, que quando a pessoa queria dar uma profecia, ela falava pra galera antes, pro líder, pra um grupinho ali, para poder ouvir, analisar e só então ser dado à igreja. O que eles estão fazendo? O exercício de temor da profecia. Exato. Mas o que é um profeta? O que é a profecia no Novo Testamento? A profecia no Novo Testamento não é revelar mais Bíblia, não é revelar mais plano de Deus, não é nada disso. Não é a pregação. Não é uma pregação, porque Paulo faz uma clara distinção entre pregação e profecia em 1 Coríntios capítulo 12 e 14. Mas a profecia é uma revelação do Espírito, e eu vou usar aqui revelação no sentido de que vem de Deus, do Espírito, que é dada à igreja ou a alguém e deve ser submetida a julgamento e ao exercício do discernimento de espíritos. E essa profecia ela visa edificar, encorajar, e não somente é sobre algo do futuro. É bom a gente lembrar que essa ideia de algo futuro não é profecia. A profecia pode ser algo sobre o seu presente, pode ser uma palavra de edificação para o seu coração hoje. Então isso é a profecia, isso é Deus falando. E Deus fala hoje no meio do povo de Deus. O povo de Deus às vezes se edifica e nem percebe que estão profetizando entre o outro. Eu gosto de ver assim, às vezes o irmão chegou, irmão, você falou aquilo para mim, aquilo foi tão assim e tal. Aí o outro diz, rapaz, lembra aquele dia que você deu aquele conselho para mim? Gente, isso é dom. E são os dons de Deus acontecendo dentro da igreja. E muitas vezes a pessoa diz, cadê 1 Coríntios? Não está acontecendo. É porque você não está percebendo. Mas a igreja está aí vivendo isso. Então esse é o dom de profeta. Tem algumas pessoas que são mais usadas nesses dons, que a gente observa na Bíblia, que Paulo vai chamar. Paulo se chama de profeta. Mas a gente tem que ter sempre cuidado com... E aqui, Bíblia, aqui é vai lá. Onde a gente vai ser aceitando ser cancelado, né? Mas... Olha. Gente, cuidado com esse lance de casa de profeta. Profeta está dentro da igreja, as profecias acontecem dentro da igreja, os dons acontecem dentro da igreja. Então essa ideia de que existe alguém com muita autoridade, que é a casa do profeta, que sobe no monte, que é afastado da igreja, que vai ter uma palavra de Deus para você, olha, eu quero dizer com temor aqui, como o Bíblia falou, mas cuidado, que você está parecendo mais Saul, porque indo atrás eu vou nem dizer do que, mas você tem que ter cuidado disso, tá bom? Porque o evangelista não é, a meu ver, para uma boa tradição carismática, o evangelista ele não é aquele cara que evangeliza nas ruas, sai para evangelizar, ainda que qualquer crente possa fazer isso. Aqui o evangelista é aquele que ele de alguma forma dentro da comunidade incendeia, ele é o cara do evangelho, ele é o cara que ele é usado para fazer com que aquela comunidade ela vive em si e escute o evangelho e seja incendiada pelo evangelho.
Então, enquanto o apóstolo, ele está ali trabalhando em igrejas para que elas se tornem igrejas realmente que apoiem esse movimento de missões, o evangelista, ele trabalha dentro da própria igreja para que a igreja seja sempre incendiada com o evangelho, de pregar o evangelho, de vivenciar o evangelho. E a gente tem muito isso. Por exemplo, o Paul Washer, por exemplo. Paul Washer é um evangelista, assim. Então, o evangelista não seria pessoas que evangelizam, mas pessoas que Deus nos dá para que nos incendie. Vou usar essa palavra bastante carismática. Boa, boa. Incendeie com o evangelho. Uhum. E aí tem os pastores e os mestres aqui. E aí, tu é da turma que junta ou tu é da turma que separa? Eita! Então, para quem não está entendendo a minha pergunta, só para localizar, pessoal, tem alguns comentaristas que acreditam que esse dom aqui, ele é junto, são pastores mestres. Aí eles interpretam, né, ali esse conectivo ali, enfim, diferente e tal. Outros não, é pastores e mestres. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então tem essas duas linhas aí que eu conheço, né? Vai que tem uma terceira, uma quarta. Que eu nem... Aliás, o Gui adora sempre uma terceira, né? O Gui adora vir com uma terceira ali. Pastores e mestres, para mim, eles estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Uhum. Por que eu entendo isso? Vamos lá. No século XVI, um carinha chamado Granville Sharp, ele desenvolveu uma regra muito simples de gramática. Eu não durma, peraí. A regra é a seguinte. Se você tiver dois substantivos, pastores, mestres, tem dois aqui, conectados pelo um i, pastores e mestres. Mas se você tiver somente um artigo no primeiro, aqui no primeiro, no caso no mestre, então teria isso aqui, mestres e pastores. Ele entendeu, e aqui eu vou falar essa regra errada primeiro para você, porque é mais fácil. Ele entendeu que porque tem um só artigo, esse artigo está dizendo que esses dois substantivos são a mesma coisa. Uhum. Pastores é a mesma coisa que mestre, e mestre é a mesma coisa que pastor. O problema é que ele desenvolveu essa regra e ele disse que existe uma condição. Por exemplo, a gente usa muito isso para a divindade de Jesus. Lá em Romanos, todos os TJs fogem dessa regra chamada regra de Granville Sharp. Por quê? Porque textos de Jesus coloca assim, Senhor e Deus. Tem só um artigo. Ou seja, está dizendo que Jesus é Senhor e Deus. Eles têm a mania de colocar Deus como Pai, mas lá só tem um artigo. Ou seja, está falando da mesma pessoa. Ou seja, Jesus é Deus. Beleza. Só que aqui no nosso ponto, cai num problema que o Granville Sharp diz que tem que ser singular, não pode ser plural. Então, aqui é plural. Né? Não é plural nessa tradução? Qual é a tradução que você está lendo? Eu li na NVI aqui. E outros para pastores e mestres. E mestre. Por mais que você tenha um artigo e dois substantivos, os substantivos são plurais. Essa regra não aplica. Tá, eu sei que eu não quero complicar, mas assim, eu imagino que boa parte da audiência tá pensando, mas porque esse cara criou uma regra lá no século tal, é a regra, é isso? Tipo, como é que é? Tipo, e aí? Então o cara criou uma regra e a gente aceita como uma regra, poxa? É porque a regra, porque a regra ela tem 87% de precisão de análise de todos os textos. Então, ele não só criou, ele analisou todos os textos do Novo Testamento, fora do Novo Testamento, do século III e tal. Então foi uma análise assim, de olho, tá? Não tinha computador. Não tinha chat GPT, meu amigo. Era o cara E a maior autoridade nessa regra hoje é Daniel Wallace, nosso gramático. Olha só. Ele é a maior autoridade. Ele é chamado de Granville Sharp Redivivus. Ele é chamado porque ele revisou também no olho a regra. Aí você me diz, tá, então pastores e mestres são coisas diferentes? Aí é que tá, gente. Não são iguais, porque a regra não permite que sejam iguais, mas essa estrutura, ela parece estar nos dizendo a seguinte coisa, e aqui eu vou usar Daniel Wallace. O que ela está nos dizendo é, cada pastor parece ser também um pouquinho um mestre, e cada mestre tem que ter um pouquinho de pastor, mas é a questão de foco. Alguns pastores, vai ser pastor, né? Mas ele tem que também estudar, mas outros vão ser mais mestres, mas também tem que ter um coraçãozinho pastoral para a igreja. E aí, por exemplo, eu vejo o mestre, M maiúsculo, com o pastor M minúsculo, o Carson. Porque o Carson é um mestre, mas escreve muito bem para a igreja e com um cuidado pastoral muito grande. Outro aqui, deixa eu ver. Craig Keener. O Craig Keener, perfeito. É outro ele cara é um mestre, também. né? Exato. Carismático a propósito. E
extremamente pastoral, né? Aliás, acho que o Craig Kinner faz uma parada que deixa a galera maluca, porque, mano, ele põe muita experiência pessoal na construção exegética dele, né? E parece ser de propósito, cara. Exatamente. Ele faz assim pra galera ficar vendo. Mano, esse cara tá usando a experiência dele pro argumento dele, mas dele tem argumento também, entendeu? Mas eu gosto que ele joga a história dele ali no meio, que é sensacional. Existe um livro chamado Pastor como Mestre, Mestre como... Pera aí, é do Van Hooser, não é? É o Pastor como Teólogo Público, não? Não, tem um título parecido com o do Van Hooser, é do Carson e do Piper, verdinho. Pastor como Mestre, Mestre como Pastor, alguma coisa assim. Lá, eles falam que você tem vários graus. O pastor mais dentro da academia, o pastor mais dentro da igreja, o pastor... Então, não é tão simples essa relação. Então, eu acho que Paulo usou essa estrutura para deixar aberta essa relação de pastores e mestres. Rapaz, se tu achar nesse tanto de livro aí, eu vou te dizer. Não, esse com certeza do Carson eu não tenho. Mas eu queria lembrar, porque assim, ó, eu sei que tem o do Van Hooser, que é pastor como teólogo, tem um que é da Vida Nova, né, o pastor como teólogo público, mas tem um que a Ultimato lançou, eu queria achar esse da Ultimato. Isso. É esse da Ultimato, né, que a gente tá falando, né? Tem um da Ultimato, só que é mais antigão. Então, eu entendo que Paulo tá fazendo essa relação aqui. Paulo está nos fazendo... achei aqui, ó. Tornando-se um pastor teólogo. Perfeito. Que é uma série de coletâneas ali com o Van Hooser encabeçando, se eu não me engano. É muito legal. Eu li 2 artigos desse livro, gostei. Que é essa ideia, né? Juntar... Porque assim, gente, quem prega... E um pastor prega, ele não só pastoreia. Se ele prega, ele precisa ter um pouco de mestre, certo? Isso, porque ele tá ali, ele tem que ter cuidado com o texto bíblico. E, cara, eu já ouvi, tá? Eu já ouvi de pastores, conheço inclusive um, que de fato é um queridão, mano, queridão, né? Coração pastoral e tal. Mas ruim de púlpito, ruim, assim, que o pessoal aceita a pregação dele de tão legal que ele é, tá ligado? Mas quando ele não prega, a galera... Glória a Deus, que o outro irmão que prega melhor tá pregando. Porque assim, mas ele é querido demais. Só que assim, eu acho que aí é uma deficiência, sabe? E teria que ser melhorado isso. Porque, da mesma forma o mestre, né? Se ele não ensinar com coração pastoral, pode atropelar as pessoas, né? Que é um erro que às vezes eu cometo. Né, tipo, enfim, às vezes eu não tenho um coração pastoral. Claro, gente, mais as caixinhas do Instagram também, né? Quer ser pastoreado, vai pra uma igreja local e não seja pastoreado por ninguém no Instagram também. Então, às vezes, por isso que às vezes eu me dou o direito de ser um pouco cínico ou ser um pouco áspero, rude, porque, mano, pô, quer ser pastoreado, vai pra uma igreja, não vem pro Instagram, entendeu? Mas enfim, às vezes eu erro mesmo e perco o tom. Uma vez eu perguntei olha pra quem eu perguntei, pro Douglas Moore. Perguntei pro Douglas Moore, por que Deus não tinha feito ele pastor? Se ele nunca buscou ser pastor. Aí ele disse que Deus livrou a igreja dele. Ele não ser pastor é um livramento pra igreja. Olha aí. Achei legal aquilo, né? Tipo assim, ele reconhece o lugar dele, não é o meu lugar ali, mas olha o tanto que ele serve a igreja, né? Exato. É igual o George Eldon Led, né? Também disse que era uma pessoa bem complicada. Disse que era uma pessoa mas um grande mestre, né? Um grande mestre e responsável pelo novo evangelicalismo intelectual, tá? Olha só. Ele é um cara de uma importância, mas você percebe que ele era extremamente mais acadêmico. O N.T. Wright, ele tem uma linguagem pastoral, muito profunda, né? O N.T. Wright é um ótimo exemplo, cara. O tom, né? Exato. Eu acho que o N.T. Wright, ele é muito... Eu li mais N.T. Wright do que Carson. Então, mas talvez tu... Porque assim, o N.T. Wright... O Carson foi pastor local também? Pastor de igreja local ou não? Um tempinho numa cidade em Canadá. Diferente do Wright, né? Que foi pastor e tal, em cidades e tal. Então assim, mas toda hora que ele... Cara, se tu pega os comentários mais populares do Wright, como por exemplo, Paulo para Todos, né? Mano, ele sempre começa contando uma história de alguém, de um atendimento e tal. Ele sempre tem uma história pra contar. E é hoje um dos maiores teóricos vivos do nosso tempo, entendeu? Então assim, com certeza, é uma mente... E você consegue perceber isso no N.T. Wright, por exemplo, eu li tô lendo agora do Coração de Romanos dele, né? Que ele pega ali, ele disseca Romanos capítulo 8. Mano, é sensacional. Mas daí tu vai pegar, por exemplo, aqui a ressurreição do Filho de Deus, ou o Novo Testamento e o povo de Deus, cara, tu já percebe que, mano, tipo,
pega, sabe? Assim, a parada, aí é o write acadêmico mesmo, falando com gente grande. Só que eu acho incrível como ele consegue lançar livro popular também, né? Ainda que ele repete vários argumentos e tal, mas assim, é impressionante, cara, impressionante. E por isso que a obra que a Thomas Nelson lançou, cara, ano passado, que é o Novo Testamento em Seu Mundo, mano, que essa obra aí todo mundo tem que ter, cara, porque é uma das melhores introduções ao Novo Testamento que a gente tem ali. O trabalho do Wright, do Michael Bird, porque ele pega tudo esse, sabe assim, o suprassumo do N.T. Wright, ele pega, sabe, o suco do N.T. Wright e já espreme ali pra ti numa obra só, sabe? Sensacional, sensacional. É verdade. Então é isso, pastores e mestres e tal, tem ênfases diferentes e tal, mas... o que eu poderia dizer sobre isso também, gente, é que tudo isso aí, Paulo tá falando de dom, e eu faço uma diferença entre dom e ofício. Boa, vamos lá. Para mim, o ofício diz respeito a presbítero e bispo. Eles foram colocados, eles são nomeados para uma igreja local específica, e ali eles têm o papel de organizar, de estar na frente, de liderar, no sentido de serem facilitadores para que a igreja ela ande e ela funcione. São bispos e presbíteros. Alguns gostam de colocar o pastor também como ofício, mas aí é que tá. Em nenhum lugar o Novo Testamento chama pastor de presbítero. Faz essa igualdade de pastor igual a presbítero, pastor igual a bispo. Aí você diz, tá, mas e 1 de Pedro? Pedro diz assim, que os bispos pastoreiem a casa de Deus. Ele não está dizendo que pastor é bispo, ele está dizendo que o bispo que tem o ofício e o presbítero, eles devem pastorear, mas não significa que todo pastor será um bispo, será um presbítero. Ele só está dizendo que aqueles que forem colocados naquela posição de ofício, eles devem então ter esse dom, mas não significa que o dom é limitado somente àqueles que têm esse ofício. O que eu quero dizer com vocês é que durante todo o texto do Novo Testamento, parece ser um argumento de Paulo, Paulo nunca limita o dom a algum gênero. Ele sempre fala, Deus deu à igreja, 1 Coríntios também, o Espírito, a igreja batizada no Espírito, a igreja inteira. Em 1 Coríntios capítulo 11, você tem as mulheres profetizando, então você percebe claramente ali a participação delas dentro da comunidade, no dom profético. Então Paulo está sempre aplicando os dons a qualquer gênero, e para mim, pastor é um dom. Por isso que mulheres, eu comecei como eu comecei, por isso que mulheres podem ser usadas nesse dom de pastoreio. Por quê? Porque é independente de gênero, não tem nada a ver com gênero. Tem a ver com Deus abençoar a sua igreja. E nós podemos ver dentro das nossas comunidades, muitas mulheres que você olha para a forma como elas cuidam do povo, das pessoas, e você percebe claramente que existe um tato pastoral ali. Exato. Coisa pastoral ali. Que não é sobre ser bispo ou presbítero, é sobre dom, é sobre ser usado por Deus no meio daquela comunidade. É por isso que eu entendo que existem pastoras no sentido do dom. O que eu difero, a minha diferença com o mutualismo é que eu ainda acho que bispos e presbíteros são cargos dados para alguns homens. Alguns homens, não é qualquer homem por aí, não. Tem que Deus separou só algum para poder dar. Então, talvez essa seja a minha última ponta no complementarismo. Seja o fato de que, apesar de eu achar que o dom pode ser exercido por qualquer gênero, o ofício, Deus reservou por algum motivo que ele seja dado, o bispo e o presbítero, a alguns homens qualificados, mas também não são permanentes ali. Eles podem cair dali, eles podem ser desqualificados dali. É nesse sentido, Vitor, que eu acredito que existem mulheres que podem ser usadas nesse dom. Muito bom. Cara, eu sei que não é o assunto, mas tu toca num ponto ali agora, né? Tipo, porque essa tua última fala, ela vem num ponto que eu acho interessante, porque, ou seja, cargo de presbítero, de bispo, não é vitalício, né? Ou seja, não. Porque muitas pessoas entendem isso, assim, cara, tu foi ordenado uma vez pastor, tu é pastor pra sempre, entende? Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade. Por exemplo, eu já fui ordenado ao ministério pastoral. Sim.
numa Sim. igreja local. Eu já contei isso aqui, eu acho, não lembro, enfim. A gente vai ficando velho e já não percebe mais quando conta as mesmas histórias. Então, pessoal, lidem com isso, tá bom? Vocês estão há 13 anos comigo aqui e eu já não lembro tudo que eu contei aqui, beleza? Mas vamos lá. Mas é isso, eu fui ordenado ao ministério pastoral, foi uma coisa muito legal. Eu estava numa igreja local, servindo aquela igreja local, e a igreja local entendeu que eu deveria ser ordenado ao ministério pastoral e eu aceitei com muita honra esse cargo e tal, e servi aquela igreja por 1 ano como pastor auxiliar lá e tal. Só, cara, aconteceu que, né, uma série de coisas na comunidade e eu saí daquela comunidade. E eu entendo, na minha cabeça e na minha teologia, mano, é isso, eu não sou mais pastor. Eu fui ordenado pastor dessa comunidade, não entendo como um cargo vitalício, sabe? Não, acho que nada na escritura, na minha leitura, diz isso pra mim. Assim, aí hoje eu sou membro de uma outra comunidade. Lá eu sou membro dessa comunidade. Agora, o Rodrigo Luiz de Aquino pode ter o dom do pastor mestre? Pode ser que sim, né? As pessoas falam, cara, mas tu é muito pastoral, cara, às vezes e tal. Pô, a gente conversa contigo e a gente se sente pastoreado e tal. Então tu é pastor. Beleza, eu não vou ficar discutindo com a pessoa, entendeu? Mas porque talvez eu tenha mesmo esse dom, né? Se a comunidade tá dizendo, quem sou eu pra desdizer, né? Claro que a comunidade também pode ter julgamentos errados, mas isso é outra conversa. Mas grosso modo é isso. Pessoas, cara, eu me sinto pastoreado por ti quando a gente conversa e tal. Beleza. Agora, pra muitas pessoas, não, eu sou pastor porque eu fui ordenado um dia numa igreja, sabe? Então eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque pra mim é um dom que se manifesta e pode deixar de se manifestar a qualquer momento, porque é Deus que dá a manifestação. Muito importante esse ponto aí, que são 2 pontos. Por exemplo, quando eu falo que bispos, somente bispo e presbítero são os ofícios, eu também tenho que reconhecer o pastor, a linguagem de pastor no nosso tempo, tem uma linguagem que é como se fosse mais do que só o dom. A gente, de alguma forma, juntou o ofício com o dom e chama isso de pastor. O ofício de presbítero, bispo, junto com o de pastor, a gente conectou tudo e chama somente de pastor. Então, eu reconheço que uma pessoa pode ser chamada de pastor no sentido de ser o bispo da igreja, o presbítero da igreja e também ter o dom. Aí chama tudo de pastor. Mas a minha resistência é não definir que todo pastor tem que ser bispo e presbítero. Não. Não me parece que o Novo Testamento vai nessa direção. O que me parece é que o que o Novo Testamento quer dizer é que todo bispo e presbítero precisa ser pastor, mas nem todo pastor precisa estar num cargo de ofício. Ele pode estar simplesmente sendo usado por Deus para cuidar de outras pessoas. Eu não preciso tirar essa pessoa aqui e colocar... Ou seja, nesse sentido, então, tu não vê dentro dessa estrutura que tu criou e dessa separação teológica, então uma mulher que é reconhecida como pastora na comunidade, tu não teria problema, desde que essa comunidade tivesse ali o bispo, o presbítero, ou seja, uma liderança masculina, por assim dizer. Eu não tenho um problema nem se tiver liderança feminina, assim, por mim. Mas, idealmente e teologicamente, bispo e presbítero, pastores, bispos e presbíteros, homens, e a mulher sendo pastora dentro da igreja e a quantidade que for. Porque, de novo, a questão de dom, e vem muito o que você falou perfeitamente. Você continua sendo usado por Deus com o dom do pastorado enquanto está dentro de uma comunidade servindo. Esse é o ponto. E essa é a questão que a gente precisa levantar sempre, gente. Que não é que o cara se tornou super espiritual porque ele tem um dom. Não é isso. O foco não é a pessoa. Exato. O foco é ela servindo naquele meio, é a comunidade como um todo, né? Então, eu acredito que muitas mulheres, e eu já vi, inclusive em muitas igrejas que eu pastoreei, eu vi mulheres que tinham o dom de pastoreio e cuidavam do povo de Deus de uma maneira maravilhosa. Ali era o dom. Agora, eu preciso pegar essa mulher e agora dizer, não, peraí que eu vou te colocar agora como bispa e presbítero da igreja. Aí eu já não acho que é necessário, a gente está confundindo as coisas. A gente acha que para ser usado dentro da igreja precisa estar no ofício, no cargo e tal. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, quando eu falei sobre que não é bispo ou presbítero para sempre, é importante isso, porque existem listas. Para ofício tem listas, para dom não tem lista. É bom que a gente coloque nisso. Então, o ofício, ele precisa ser avaliado, o cara para poder estar lá. O oficial, o representante da igreja, ele precisa seguir aquela lista. Ah, mas aquela lista ali, como assim? Eu não entendo porque aquela lista a gente encontra, tudo que a gente encontra naquela lista, qualquer crente tem que ser, não é possível? Exatamente. A lista o Guilherme tá falando da lista de Timóteo e Tito ali, né? Isso, e Tito. Mas eu acredito que ele tá falando do todo daquela lista. E não das especificações. Ele precisa ser exemplo. Exato. Bispo e o presbítero. Exato. De tudo aquilo ali. Não é perfeição.
perfeição em tudo, precisa ser exemplo no todo. E por isso que existe desqualificação para o ministério. E é por isso que a gente tem que pensar nessas desqualificações desse ministério, desse ofício pastoral. Porque o que o texto está querendo dizer? Na medida em que uma pessoa já não se qualifica mais para ser um bispo ou um presbítero, ela não pode mais representar a igreja de Deus, porque essa é a ideia de bispo e presbítero. Ele está ali para organizar, para administrar e para representar, só que ele não vai poder fazer isso. Por quê? Porque ele caiu daquela lista. Então, eu faço essa diferença, né? O ofício é o bispo e o presbítero, e os dons são todos esses 19 que Paulo listou, ou 27, né? Que Paulo listou. Todos. O bispo e o presbítero precisa ter o dom de pastoreio para poder lidar com a igreja. Só que vão existir muitos outros pastores e pastoras dentro da igreja sendo usados por Deus, sem necessariamente precisar ser bispo e presbítero. Então, a gente deve resistir à cultura de que todo mundo que serve na igreja, se destaca e tal ali, precisa imediatamente ser consagrado, estar no lugar de destaque, fazer aquilo ali. E às vezes a gente, para eu terminar, às vezes a gente faz tanta cerimônia para certas coisas que a gente perde a simplicidade dos dons no dia a dia, onde Deus nos usa ali, né? Eita, boa. Cara, sensacional. Gui, fica então subentendido, inclusive, que esses dons aqui de Efésios 4:11, eles podem ser buscados por qualquer cristão na comunidade. E a comunidade também reconhece. Eu acho que esse lance da comunidade é muito legal, porque nós somos orientados a buscar os melhores dons, mas ao mesmo tempo vivemos em comunidade. Tem dons que se manifestam em nós, e a gente só vai perceber porque vive em comunidade. Então alguém da comunidade vai falar da nossa generosidade, vai falar da nossa... Mano, para pensar que tem dom de administração, né? Sensacional isso. Entende? Então, e todos os dons precisam ser aperfeiçoados, né? Como o próprio dom da profecia, enfim. Então, isso é muito legal, assim. É uma comunidade que vai se ajustando. É uma comunidade que vai se alinhando, entende? Na vida, no dia a dia. Então, todos podem buscar. Não quer dizer que todos terão, mas todos podem buscar. E somos incentivados a buscar os dons. Por quê? Porque o objetivo deles é a formação de Cristo em nós. Então, isso é sensacional. Sensacional. E gente, amém. Só a última palavra aqui, eu posso? Falando... Claro, eu ia te dar agora a sua palavra final sobre isso, Gui. Gente, esse é um assunto muito importante para mim, porque diz respeito à vida da igreja. Minha última palavra seria muito específica aqui. Eu disse, amem os apóstolos de vocês. Que apóstolos? Os missionários de vocês. O missionário, tudo que ele tem é a rede de apoio. Quando ele está lá fora, e aqui eu estou falando de missionário em missões globais ou missões em lugares difíceis, tudo que ele tem é a comunidade dele longe. E às vezes ele está numa terra onde tudo é muito indefinido, tudo é muito incerto, ele não sabe como é que vai ser o amanhã. E às vezes o sentimento de abandono no coração de um missionário mata a própria missão dele. Uma vez eu estava em Cochabamba, Bolívia, e eu estava num povoado Quechua, um pouco distante de Cochabamba, perto de La Paz, e lá eu encontrei um amigo missionário, e ele estava naquelas terras já há um bom tempo, e as coisas estavam muito difíceis, e a rede de apoio, tudo estava muito complicado. E na nossa conversa, nas nossas orações, o sentimento de solidão e de abandono era grande no coração deles todos lá. Então o que eu posso dizer para você é que fizeram uma gourmetização do termo apóstolo. De alguma forma eles são os caras que têm muito dinheiro, aquela coisa ricona e tal. Enquanto os nossos verdadeiros, que estão no campo, fazendo com que o reino chegue aonde nunca a gente iria, eles estão lá sozinhos. Então, por que Paulo coloca em primeiro na lista aqui os apóstolos? Talvez alguém pense primeiro porque são mais importantes. Aí na nossa ideia é porque, sei lá, né? A gente começa a pintar uma questão de financeiro. Mas, cara, ele colocou o primeiro porque são os primeiros que estão na terra árida e os primeiros que vão colocar os primeiros saneamentos básicos para uma igreja existir e a glória de Deus acontecer no lugar. Exato. Então, amem os apóstolos, essa é a provocação, mas o que eu quero dizer é amem aqueles que estão longe em missões globais. Termino com um termo que John Piper gosta muito. Missões existem porque a adoração não existe em algum lugar. Então, quando missões chegam, a adoração acontece. E que esse seja o nosso desejo. Tem lugares onde Deus não é adorado. Então, tem missionários nesses lugares. Então, que a gente possa exercer essa ajuda
para que Deus seja adorado nesse lugar, certo? É isso. Sensacional, cara. Sensacional essa frase do Piper. Muito legal. Poxa, legal mesmo. Gente, é isso. Terminamos esse podcast aqui. Espero que você tenha gostado, tá bom? Se você quiser comentar, use o YouTube para comentar, tá bom? Ou aqui no site a gente já não consegue olhar tanto, mas lá no YouTube a gente consegue, tá bom? Então é isso. Obrigado pela sua audiência. Gui, obrigado pelo seu tempo, cara, de estar aqui com a gente, trazendo essas aulas para nós. Galera, o @ do Guilherme Nunes, se você ainda não segue o Guilherme Nunes, vai lá nas redes sociais, ele utiliza bastante o Instagram e com conteúdos incríveis. Então vai lá, segue o Guilherme Nunes no Instagram. O link tá aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com e também na descrição deste vídeo no YouTube, tá bom? Valeu, Gui, tamo junto, até a próxima. Valeu. E é isso, gente, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.